Bem-vindos, exploradores das Escrituras, a mais uma jornada transformadora através das páginas sagradas da Palavra de Deus. O destino de hoje nos leva a um dos capítulos mais profundos do livro de Gênesis, onde promessas divinas se desdobram e alianças eternas são estabelecidas. Este é um lugar onde a fé encontra o impossível, onde a dúvida humana encontra a certeza divina, e onde os próprios fundamentos do plano redentor de Deus começam a tomar sua forma mais concreta. Enquanto corações e mentes se preparam para receber as palavras contidas neste texto antigo, que haja um momento de reverência e expectativa. As Escrituras diante de nós hoje não são meramente relatos históricos, mas testemunhos vivos que continuam a falar através dos séculos. Elas convidam toda a alma a testemunhar o desdobramento dos magníficos propósitos de Deus e a descobrir as verdades atemporais que permanecem tão relevantes hoje quanto eram há milhares de anos. Pai Celestial, ao iniciar este estudo, concede sabedoria para compreender as profundezas da Tua Palavra. Abre os olhos espirituais para ver além da superfície destes versículos e penetrar no coração dos Teus propósitos eternos. Que o Espírito Santo ilumine cada palavra, cada promessa e cada revelação contida em Gênesis capítulo 15. Ajuda cada pessoa que encontrar esta passagem a compreender não apenas seu significado histórico, mas também sua aplicação pessoal para a sua própria jornada de fé. Que este tempo de estudo aproxime os corações de Ti e aprofunde a compreensão do Teu caráter imutável e amor fiel. Em Teu santo nome, amém. Gênesis capítulo 15. Permanece como um momento crucial na narrativa em desenvolvimento do relacionamento de Deus com a humanidade. Seguindo os eventos dramáticos do resgate de Ló por Abraão e seu encontro com Melquisedeque, este capítulo nos apresenta uma das cerimônias de aliança mais significativas registradas nas Escrituras. Aqui, as promessas que começaram como sussurros no capítulo 12 se tornam declarações estrondosas de intenção divina. O patriarca que deixou tudo para seguir o chamado de Deus, agora se encontra face a face com garantias que parecem desafiar toda limitação natural e compreensão humana. Esta passagem revela o próprio coração do que significa crer em Deus contra todas as probabilidades, confiar em promessas que se estendem muito além de uma única vida e participar de propósitos que abrangem gerações. Os eventos registrados aqui ecoarão através de cada página subsequente da história bíblica, estabelecendo padrões de fé, relacionamento de aliança e fidelidade divina que iluminam toda a narrativa escritural. O estudo de hoje convida ao exame cuidadoso de cada versículo, cada símbolo e cada declaração divina. O texto diante de nós é rico em significado, repleto de importância e carregado de implicações que alcançam muito além das circunstâncias imediatas da vida de Abraão. Conforme esta exploração se desenvolve, que cada palavra sirva como uma ponte entre o mundo antigo e a fé contemporânea, revelando como o mesmo Deus que falou a Abraão continua a falar hoje, e como as mesmas promessas que sustentaram o pai da fé permanecem disponíveis para todos que escolhem crer. Gênesis 15. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho.
E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão: Saibas, de certo, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadimoneu, e o Eteu, e o Perizeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Imagine isto: um nômade rico está sob um dossel de incontáveis estrelas, suas mãos envelhecidas tremendo não de frio, mas pelo peso de uma promessa impossível. O que acontece a seguir remodelará o destino das nações e ecoará através de milênios da história humana. No entanto, escondidos dentro desta narrativa bíblica familiar, estão segredos que a maioria dos leitores nunca descobre, rituais antigos que fariam audiências modernas suspirar, tesouros linguísticos que desbloqueiam significados mais profundos, e evidências arqueológicas que trazem esta história antiga para um foco impressionante. Gênesis 15 não é apenas mais um capítulo sobre a fé de Abraão. É uma janela para uma das cerimônias de aliança mais sofisticadas do mundo antigo. Um texto que conecta culturas, e uma obra-prima profética que continua a se desenrolar até hoje. Para verdadeiramente compreender Gênesis 15, deve-se primeiro viajar de volta ao mundo do início do 2º milênio antes de Cristo. Abraão viveu em uma era quando fazer alianças era tanto arte quanto ciência, governado por protocolos intrincados que determinavam o destino dos reinos. O mundo mesopotâmico era uma tapeçaria de cidades-estado, cada uma com suas próprias divindades, leis e tradições diplomáticas. Descobertas arqueológicas recentes em sítios como Mari e Nuzi revelaram milhares de tábuas cuneiformes que iluminam as próprias práticas descritas em Gênesis 15. Estes documentos revelam que o ritual de aliança no qual Abraão participou, o corte de animais e a passagem cerimonial entre suas partes divididas, não foi uma inovação hebraica, mas uma prática generalizada do Oriente Próximo, antiga chamada cerimônia Berit. O que torna a experiência de Abraão única, no entanto, não é o ritual em si, mas quem participou dele. Em alianças antigas típicas, ambas as partes caminhariam entre os animais divididos, declarando simbolicamente que o que aconteceu a estes animais aconteça comigo se eu quebrar este acordo. Mas em Gênesis 15, algo sem precedentes ocorre. Apenas Deus passa através, representado pela fornalha fumegante e tocha ardente. Evidências arqueológicas apoiam cada vez mais a plausibilidade histórica da existência de Abraão durante a Idade do Bronze Médio, 2100 e 1550 a.C. Os nomes, costumes e detalhes geográficos mencionados em Gênesis se alinham notavelmente bem com o que os estudiosos agora sabem sobre este período. A cidade de Ur, da qual Abraão partiu, era de fato um grande centro urbano durante este tempo, completo com zigurates sofisticados e uma economia próspera. A menção de Damasco e do mordomo de Abraão, Eliezer, reflete as realidades políticas do período. Damasco estava emergindo como um poder significativo, e a prática de adotar um servo confiável como herdeiro quando filhos naturais estavam ausentes estava bem documentada em textos legais contemporâneos de Nuzi. O encontro divino, versículos 1-6. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão. A frase hebraica Ashar Hadevarim Haelé
Depois destas coisas, serve como mais do que um marcador cronológico. É uma ponte literária conectando a recente vitória militar de Abraão e seu encontro com Melquisedeque a este momento espiritual profundo. A palavra visão, machazé, aparece apenas 4 vezes na Bíblia hebraica, sugerindo que este não foi um sonho comum, mas um estado de consciência espiritual elevada. Quando Deus declara, "Eu sou o teu escudo", a palavra hebraica magen carrega conotações militares que teriam ressoado poderosamente com Abraão recém-saído da batalha. Textos antigos do Oriente Próximo frequentemente retratavam deuses como guerreiros divinos, protegendo seus devotos. Mas aqui, o Criador do universo pessoalmente assume este papel. A resposta de Abraão revela a angústia profunda de um homem preso entre promessas divinas e realidade biológica. Sua menção de Eliezer de Damasco como seu herdeiro reflete uma prática legal documentada nas tábuas de Nuzi, onde casais sem filhos podiam adotar um servo que cuidaria deles na velhice e herdaria sua propriedade. A frase, "aquele que sairá das tuas entranhas", Asher Yetze Mim Eisha, é surpreendentemente íntima em hebraico, enfatizando a impossibilidade biológica da promessa dada à esterilidade de Sara e à idade avançada de Abraão. A promessa das estrelas, versículos 5-6. O convite para contar as estrelas carrega significado profundo, além de seu sentido óbvio. Os mesopotâmicos antigos eram astrônomos sofisticados, que usavam observações estelares para navegação, agricultura e adivinhação. Para Abraão, um homem de Ur, um centro de aprendizado astronômico, esta imagem teria sido particularmente significativa. A astronomia moderna estima que aproximadamente 6.000 estrelas são visíveis a olho nu da Terra. No entanto, a promessa se estende além do visível ao infinito, refletindo o conhecimento de Deus das incontáveis estrelas invisíveis à vista humana. Esta metáfora astronômica torna-se ainda mais notável quando considerada junto com estudos genéticos modernos, sugerindo que populações judaicas mundiais realmente traçam de volta a um pequeno número de fundadores do Oriente Médio. O versículo 6 contém uma das declarações mais teologicamente significativas em toda a Escritura. "E creu Abrão no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça." A palavra hebraica para creu, reemim, vem da mesma raiz que amém, sugerindo não mero assentimento intelectual, mas confiança profunda e inabalável. O conceito de justiça, tzedakah, sendo creditada ou imputada, tchachab, introduz uma metáfora contábil que mais tarde se tornaria central à teologia de Paulo em Romanos. Este versículo estabelece o princípio de que a posição correta com Deus vem através da fé em vez de obras. Um conceito revolucionário em um mundo dominado por sistemas religiosos baseados em mérito. A promessa da terra e cerimônia da aliança, versículos 7 e 21. A pergunta de Abraão, "Como saberei que hei de possuí-la?" Não é dúvida, mas um pedido de confirmação através de procedimentos legais reconhecidos. A resposta de Deus, a elaborada cerimônia de aliança, demonstra sua disposição de acomodar a necessidade humana de garantia tangível. Os animais específicos requeridos, uma bezerra, cabra e carneiro de 3 anos, mais uma pomba e um pombinho, não foram escolhas arbitrárias. Cada um tinha significado simbólico em sistemas sacrificiais antigos. O número 3 representava completude, enquanto a variedade de animais, domésticos e selvagens, grandes e pequenos, simbolizava a natureza abrangente da aliança. O sono profundo, tardemá, que cai sobre Abraão, é a mesma palavra usada para o sono de Adão durante a criação de Eva, sugerindo um momento de intervenção divina nos assuntos humanos. A escuridão espessa e terrível, Shoshesh Gadol Vinora, que a acompanha, evoca a escuridão primordial de Gênesis 1, versículo 2, indicando que algo de significado cósmico está ocorrendo. A profecia de 400 anos de escravidão fornece uma das predições de longo prazo mais precisas da Bíblia. A menção da 4ª geração retornando reflete a contagem geracional do Oriente Próximo Antigo, onde uma geração podia abranger 100 anos.
Esta profecia seria cumprida com precisão notável durante o Êxodo. O momento climático chega quando um forno fumegante e uma tocha de fogo passaram por entre aquelas metades. As palavras hebraicas Tanur Hashan, forno fumegante, e Lapid Esh, tocha de fogo, evocam as teofanias posteriores no Sinai e nas peregrinações no deserto. O fogo consistentemente representa a presença de Deus através da Escritura, desde a sarça ardente até Pentecostes. O significado teológico profundo de apenas Deus passar através das partes não pode ser exagerado. Em alianças antigas típicas, ambas as partes caminhariam através, tornando o acordo condicional à fidelidade de ambas as partes. Ao caminhar através sozinho, Deus torna a aliança incondicional, dependente apenas de sua fidelidade em vez do desempenho humano. O texto hebraico contém vários jogos de palavras e sutilezas linguísticas perdidas na tradução. O nome Abrão, pai exaltado, torna-se irônico dada sua falta de filhos, enquanto Eliezer significa Deus é minha ajuda, talvez refletindo a esperança de Abraão de que Deus trabalharia através de seu servo. A frase descrevendo os descendentes de Abraão como estrangeiros em terra que não é sua, usa a palavra hebraica ger, que se refere especificamente a estrangeiros residentes com certas proteções legais, uma descrição notavelmente precisa do status de Israel no Egito. Escavações recentes no antigo Hebron descobriram evidências de ocupação significativa da Idade do Bronze, apoiando o relato bíblico da presença de Abraão lá. Similarmente, trabalho arqueológico no Negev revelou sistemas sofisticados de gerenciamento de água que teriam apoiado o tipo de estilo de vida pastoral descrito em Gênesis. A descoberta das tábuas de Ebla na Síria forneceu paralelos notáveis às narrativas bíblicas, incluindo nomes pessoais e costumes que se alinham estreitamente com os relatos patriarcais. Embora não mencionem diretamente Abraão, estas tábuas demonstram que o contexto cultural e histórico descrito em Gênesis reflete com precisão o mundo do Oriente Próximo Antigo. Gênesis 15 estabelece padrões que ressoam através da Escritura. O tema da fidelidade de Deus, apesar da fraqueza humana, ecoa em histórias de Moisés a Davi, ao exílio e retorno. O conceito de justiça através da fé torna-se fundamental tanto para a teologia judaica quanto cristã. A promessa da terra encontra seu cumprimento final não meramente no território físico, mas no escopo cósmico do reino de Deus. Os escritores do Novo Testamento veem na fé de Abraão um protótipo para todos que confiam nas promessas de Deus, tornando-o o pai de todos os que creem. Romanos 4, versículo 16. A história de Abraão fala poderosamente a qualquer um enfrentando circunstâncias que parecem contradizer as promessas de Deus. Seu exemplo demonstra que fé não é a ausência de perguntas, mas confiança que persiste apesar de perguntas não respondidas. Em uma era de gratificação instantânea, a disposição de Abraão de esperar décadas pelo cumprimento da promessa desafia expectativas contemporâneas. A natureza incondicional da aliança de Deus com Abraão fornece conforto profundo para cristãos, lutando com suas próprias falhas e inconsistências. Assim como a fidelidade de Deus não dependia da perfeição de Abraão, o amor divino e compromisso transcendem fraqueza e falha humanas. A promessa de que Abraão se tornaria pai de muitas nações fala ao coração inclusivo de Deus. Esta aliança antiga antecipou uma família global unida, não por etnia, mas por fé. Uma visão que permanece relevante em nosso mundo cada vez mais conectado, mas dividido. Talvez o aspecto mais intrigante de Gênesis 15 seja como ele continua a se desenrolar. A promessa astronômica de descendentes como as estrelas assume novo significado à luz da revelação da cosmologia moderna de bilhões de galáxias, contendo incontáveis estrelas. A promessa da Terra se expande além de fronteiras geográficas para abranger os propósitos cósmicos de Deus. Descobertas arqueológicas continuam a iluminar o contexto histórico, enquanto reflexão teológica revela camadas sempre mais profundas de significado. Como as estrelas que Abraão contou, as implicações desta aliança antiga parecem infinitas, convidando cada geração a descobrir novas facetas de sua verdade duradoura.
Gênesis 15 permanece como um testemunho da interseção misteriosa entre soberania divina e fé humana, de propósitos cósmicos e promessas pessoais, de história antiga e esperança eterna. Em seus versículos, o céu de fato tocou a terra, deixando uma impressão que continua a moldar o destino humano e revelação divina. A aliança das estrelas permanece inacabada, suas promessas ainda se desenrolando, suas implicações ainda sendo descobertas. Para aqueles dispostos a olhar para o céu noturno com os olhos de fé de Abraão, a promessa antiga continua a sussurrar através dos milênios: assim será a tua descendência. Os tesouros escondidos nas páginas da Escritura são destinados a serem compartilhados, não guardados. Se esta exploração de Gênesis 15 despertou algo dentro de você, seja uma nova percepção, esperança renovada ou questões mais profundas, então esta jornada está apenas começando. Inscreva-se para continuar esta aventura de capítulo por capítulo, através do livro de Gênesis, onde cada texto revela novas camadas de sabedoria divina e experiência humana. Ative o sininho para garantir que nenhum vídeo passe despercebido. Estas percepções bíblicas chegam regularmente, cada uma construindo sobre a anterior, criando uma compreensão abrangente do plano de Deus. Compartilhe este episódio com outros buscadores, grupos de estudo, ou qualquer pessoa que busque compreensão bíblica mais profunda. Deixe um comentário abaixo compartilhando qual aspecto de Gênesis 15 ressoou mais em você. Até a próxima. Continue explorando, continue acreditando e continue descobrindo as riquezas inesgotáveis escondidas na Palavra de Deus.